Pode se assentar. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Moisés. Fala para o seu irmão, hoje, olha nos olhos dele para cá, hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é um dia de alegria, irmãos. Nós estamos finalizando esse período de 40 horas de jejum. A Neide estava ensaiando aqui, a hora que eu cheguei e aí já permeava uma unção muito forte. Eu cheguei perto aqui, eu fui assim impactado com a unção no ensaio, né? Estava terminando o ensaio. A unção muito forte liberada da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, por conta do seu pecado, ele nos trouxe muito prejuízo. Amém? E hoje eu quero, pelo Espírito de Deus, falar um pouco dos benefícios que o segundo Adão trouxe para as nossas vidas. Amém, Jesus? São milhares de benefícios, mas eu quero falar de um muito importante para a sua vida. Mas antes disso eu quero que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo término desse jejum de 40 horas, onde o Senhor já falou conosco de uma forma tão poderosa, nos trouxe libertação, revelação, luz da Tua palavra, direcionamento. As nossas vidas estão mais leves e o nosso espírito está cheio da Tua presença. A nossa alma se alegra com os Teus feitos. Mas o Senhor tem algo para fechar com chave de ouro este jejum, e eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me dê inspiração pelo Teu Espírito, para que eu possa trazer de uma forma simples, mas cheia de unção, a revelação da Sua palavra. E que os Teus filhos, Senhor, agora tenham entendimento, para que toda a estrutura de raciocínio que não está alinhada com a Tua palavra, seja quebrada agora, e pela Tua luz, seja em suas almas colocado um princípio verdadeiro, algo que vem do trono da Tua graça, algo que venha impactar corpo, alma e espírito, trazendo cura, transformação e livramento para as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Irmãos, como eu estava dizendo, e nós vamos ceiar hoje, fechando este jejum, e eu quero falar sobre ceia, porque há um entendimento muito tacanho sobre isso, e a ceia do Senhor, ela é poderosa. O ano da bondade, se você tiver revelação da ceia do Senhor, você vai desfrutar deste ano com muita saúde. E saúde é algo que todo ser humano, ele quer. Amém, Jesus? Porque Adão, por conta do seu pecado, como eu estava dizendo, ele trouxe para o mundo, e o mundo está debaixo dessa condenação. Quando você diz, e quando você lê, que o mundo está debaixo da condenação, é porque o mundo está debaixo da miséria, o mundo está debaixo de doenças, o mundo está debaixo de depressão, é doença no corpo, é doença na alma, na mente, o mundo está debaixo de condenação. É o que você vê nos noticiários, e eu te aconselho a não assistir muito noticiário. Porque só mostra o quê? Morte. Eu te aconselho a ler muito a palavra de Deus, e você ouvir a palavra de Deus, e você comer da palavra de Deus, e você viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te traz vida. A palavra de Deus te aponta o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão. O segundo Adão, nele nós temos prosperidade. No segundo Adão, nele nós temos salvação. No segundo Adão, que é Jesus Cristo, nele nós temos cura para o nosso
corpo. Quem dá importância a ter saúde? Dá um glória a Deus. Eu quero ouvir pelo Espírito de Deus algo mais intenso. Eu vou te perguntar de novo. Porque o ano da bondade é um ano de saúde para o teu corpo. Aleluia. Quem dá prioridade, quem dá importância a ter saúde em si e na sua família, diga amém. Aleluia. Então você precisa ouvir essa palavra simples, vai ser rápida. E nós vamos ceiar e vamos adquirir saúde. Se você... João diz que se fosse registrar tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na face da terra, não caberia nos livros. Porque ele fez muitas coisas no meio do povo de Deus. Mas algumas coisas que Jesus fez, ficou registrado. 33 milagres, e Jesus fez uma infinidade de milagres. Mas 33 milagres foram registrados para que você e eu pudéssemos aprender com isso. Desses 33 milagres... 28 é em relação ao teu corpo. Saúde, multiplicação de pães, peixes. 28 de 33. Olha só a importância que Deus dá para a saúde. Dos 28, 24 é cura. Diga glória a Deus. Então de 33, 28 é para o seu corpo. E 24 é especificamente dizendo sobre cura. Aleluia. Se o mestre fez isso, é porque ele deu prioridade. Porque, amados, o Senhor quer te ver saudável. Porque quando você não está saudável, tudo na sua vida, o seu ministério não vai bem, a sua profissão não vai bem, nada vai bem, não é verdade? Quando você fica com febre, o que acontece? Você nem sai de casa, às vezes. Então veja bem, presta atenção, amados. Eu já ouvi muitos daqueles que têm dinheiro, mas não têm Cristo, dizendo: eu daria toda a minha fortuna, eu daria todo o meu dinheiro para que eu pudesse ser curado de algo. Quem já ouviu alguém dizendo isso? Isso é muito comum no meio mundano. Então tem pessoas aí que têm muitas posses, muita riqueza, mas estão com câncer, estão com doenças, e se elas pudessem trocar toda a sua fortuna por saúde, elas fariam. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você, que se você tiver um entendimento da palavra de Deus, ao qual o Espírito Santo está te revelando hoje, suas células serão impactadas pelo Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer com o povo dele. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer que você tenha uma vida plena. Ele quer prolongar os seus dias na face da terra. O desejo de Jesus Cristo é que você tenha uma velhice ditosa. E quando eu digo uma velhice ditosa, é uma velhice sem enfermidades. Você vai morrer porque tem que morrer. Mas eu não vou entrar em questionamento, qualquer dia você pode me pegar no particular. Jesus disse que há uma geração que não vai conhecer a morte. E eu creio que essa geração dos últimos dias, se você entender a revelação de Deus. E isso é possível se você tiver o entendimento da ceia do Senhor. Porque o Senhor cura por imposição de mãos? Sim, nós estamos experimentando muito isso. Eu sou usado nisso. Mas o Senhor tem algo melhor.
que é a ceia. Se você tomar a ceia com revelação, com discernimento, com entendimento, você vai estar tomando saúde, as suas células serão revigoradas, a doença vai ter que fugir do seu corpo. O problema é que o diabo, ele abafou a revelação da ceia. Por que será que o Senhor instituiu a ceia? O próprio Jesus ensinou para nós fazermos como um ritual, simplesmente? Não, há poder. Por isso você precisa discernir. Você precisa ter revelação. Quando você participar dela, algo sobrenatural vai acontecer com você. Amém, Jesus? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios e nós vamos discorrer a palavra de Deus, trazendo para você sobre a luz da palavra, da influência do Espírito, algo simples. Algo simples, porém poderoso, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? O apóstolo Paulo escreveu esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e ele dá algumas instruções sobre a ceia do Senhor, e ele enxerga alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, e ele traz ali um ensinamento para que a igreja de Coríntios tivesse a verdadeira a revelação da ceia, porque eles estavam sem revelação, e estavam sofrendo. Presta atenção, irmãos, quando você não tem revelação da ceia do Senhor, você sofre. Mas não porque você entra debaixo de maldição, de condenação, como muitos pregam. Não, mas porque você deixa de participar dos benefícios, da cura que a ceia traz para a sua vida. Mas no tabuão, se depender de mim, você não vai deixar de ter revelação no seu coração. Amém, Jesus? Então vamos ver o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que chamou a atenção do apóstolo Paulo, quando ele vem trazendo uma maior revelação. Então no versículo 20, diz assim: quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está dizendo, olha, vocês estão se reunindo, vocês estão comendo pão, vocês estão tomando vinho, mas eu digo para você, não é a ceia, isso não é ceia, isso não tem revelação. Não é a instrução do Senhor que vocês estão fazendo, não tem proveito nenhum nisso, está tudo errado. É isso que o apóstolo Paulo está falando para eles, está tudo errado, e vocês estão deixando de ser beneficiados com algo poderoso que é a ceia. Amém, Jesus? O que estava acontecendo? Versículo 22 abaixo, explica, e o apóstolo Paulo vai discorrendo o seu ensinamento, e ele diz: não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. O que eles fizeram com a ceia do Senhor? Era uma comilança. Alguns estavam ficando até bêbados, porque a ceia na igreja primitiva é o vinho mesmo. E que eu acredito que é o correto, nós vamos tomar o suco, porque aqui em São Paulo tem costume do suco de uva. Mas eu gostaria muito de mudar isso. Em Goiânia é o vinho. Amém? Só que eles tomavam vinho não com discernimento, e eles não comiam pão com discernimento. Eles comiam pão para matar a fome, para ficar empanzinados, sem revelação nenhuma da ceia. E tomava o vinho para ficar legalzinho.
Então eles não tinham revelação nenhuma da ceia, ou perderam a revelação. Então o apóstolo Paulo vem ensinando, colocando a direção correta do que é a ceia do Senhor. Olha que interessante, no versículo 23, ele fala algo poderoso da parte de Deus. Porque eu recebi do Senhor. A ceia é tão poderosa que o próprio Jesus, em revelação, deu instruções ao apóstolo Paulo. Olha, ele diz, porque eu recebi o quê? Recebi instrução da ceia, como ela deve ser realizada, como ela deve ser compreendida, como ela deve ser discernida pelo meu povo. Porque eu recebi, não foi os discípulos, não foi nenhum ensinamento, ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus. Então vamos lá. Vocês estão entendendo? É importante, irmãos. Presta atenção. Quem já ficou doente aqui? Eu já fiquei. Já tive problema de coluna, já tive problema de pedra nos rins, o Senhor me curou. A saúde é importante, é disso que nós estamos falando. Nós vamos fechar o jejum com chave de ouro, porque depois da salvação, a coisa mais importante na sua vida é saúde. É mais importante. É mais importante que prosperidade. É mais importante que restauração do seu casamento. Sem saúde, para que prosperidade? Para que dinheiro sem saúde? Para que restaurar o seu casamento sem saúde? Não dá. Saúde depois da salvação é prioridade. Por isso, o Espírito Santo, não foi eu que escolhi essa mensagem, foi o Espírito Santo que escolheu essa mensagem para fechar o jejum de 40 horas, porque o Senhor tem desejo que vós sejam saudáveis. Amém, Jesus? E as mulheres podem ficar felizes, que vocês vão usar menos produto de beleza. Porque se você tomar a ceia com discernimento, você rejuvenesce. Eu não tenho mais preocupação, eu estou com 50 anos, mas eu vou levar o meu ministério por mais 50 no mínimo. No mínimo, porque eu vou morrer se Jesus não vier antes. Se ele não vier antes, lá para os 110 anos de idade, amém? Porque minha fé só alcançou até aí, eu devia ter falado mais com o Senhor. Conversa com o Senhor quanto que você quer viver. Mas eu não vou viver com fadiga, enfado, como diz a lei, não. Eu vou viver uma velhice ditosa. Eu criei por isso? Eu criei por isso? Fala o que você crê, que é o que você vai ter. Mas se você fala, estou ficando velho, eu não estou. Amém, Jesus? Eu não estou. Esses dias os pastores brincaram comigo, né? Que estavam na equipe de pastores e cada um tinha que pedir algo. Eu falei assim, não é que eu quero pedir. Eu sabia que eles iam tirar o sarro, né? Não é que eu quero pedir, eu quero ratificar. Ratificar é algo que você já está no coração, então eu quero selar aqui o que eu desejo. Eu falei, eu desejo, eu estou com 50 anos, e foi no dia do meu aniversário. Estava lá no jejum de pastores, foi o dia do meu aniversário, dia 26 de janeiro. Eu falei, hoje eu estou fazendo 50 anos e eu quero da parte de Deus vigor, porque eu preciso andar no sobrenatural, porque o mundo está debaixo de condenar. Então, quem tem 50 anos no mundo, quem não tem Cristo, realmente está em decadência. A memória foge, eu nem quero usar notebook aqui, uso pouco. A memória foge, né? O vigor diminui, mas aqueles que são da fé, são benditos como crente Abraão. Abraão viveu 170 anos no vigor. E depois que a esposa dele morreu com 110, 115, ele casou com Quetura e teve mais filhos. Amém? Então é essa. Eu creio por isso. Então você tem que falar.
aquilo que você quer para a sua vida. Ai, pastor, eu estou ficando velho. Tá mesmo, tá morrendo. Enquanto você falar que está ficando velho, você vai ficar cada vez mais velho. Nós aprendemos isso ontem. A sua palavra tem poder. Por que é que você recebe revelação do Senhor? Para falar direito. Para crer direito. Se você crer errado, as coisas vão acontecer errado. Mas se você crer certo, as coisas vão acontecer certo. Você precisa crer certo. Então a revelação da ceia aqui é para que você creia corretamente. Amém, Jesus? Aí, terminando de contar a história, aí eles riram. Ah, quer parar de tomar azulzinho, né? E começaram a falar as piadas dele. Mas amém, eles oraram. Eu não tomo azulzinho, viu, irmãos? E nem vou tomar, amém? Porque o Senhor renova as nossas forças. Tudo é pela fé, irmãos. Para o cristão, tudo é pela fé. O mundo está em condenação. O mundo está em maldição. Você está na bênção. Tudo é possível aquele que crê. É possível ter uma vida ativa sexual depois de 100 anos para aquele que crê? É. Tudo é possível aquele que crê. Nós não somos naturais. Nós somos um povo sobrenatural. Deixa isso entrar no seu coração. Deus não quer que você fique com diabetes. Deus não quer que você fique com coluna travada. Deus não quer que você fique com bursite, tendinite e tudo que existe. Deus não quer. Pastor, mas eu estou. Amém, por isso você está recebendo revelação. Porque isso, se você entender o poder de Deus e as Escrituras, e que nela contém a vida eterna, você vai mudar de vida. Você vai mudar. Eu sinto muita presença de Deus naquilo que eu falo aqui, irmãos. É simples a mensagem, mas ela é poderosa, porque a palavra, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada. Aqui nesse exato momento a palavra está sendo enxertada. Se você receber com mansidão essa palavra que em vós está sendo enxertada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. E a palavra salvar, no sentido original dela, é cura, libertação, prosperidade, vida plena. Amém, Jesus? Então recebe com mansidão. O que é receber com mansidão? É se apropriar dela. É minha. É minha essa palavra. Pode ser do Wilton, pode ser do Odaci, eles também têm direito, mas eu quero saber aqui, é meu. Eu tomo posse. Amém, Jesus? Então vamos lá. Quem quer saúde, diga glória a Deus. Você tem direito. O Senhor já conquistou isso para você na cruz do Calvário. Sabe quando Jesus fala assim, homens de pequena fé? Não que a pequena fé é desprezível, que eu já falei para você. Se você tem uma pequena fé, use ela. Abuse dessa pequena fé, porque mesmo ela sendo pequenina, ela vai trazer um grande efeito na sua vida. Mas a pequena fé, e Jesus pouco exortava os seus discípulos, mas das poucas vezes que ele exortou, foi nesse sentido, homens de pequena fé. Ele dizia, eu tenho tanto para dar, e vocês uma fé tão pequena para receber, abuse de mim. Eu tenho tanto a oferecer, mas vocês não abrem os vossos olhos, porque eu tenho tanto para dar. Eu sou um rio de bênção, eu sou uma fonte inesgotável de coisas que você precisa e coisas que principalmente eu quero dar. Por isso a única exortação foi essa: homens de pequena fé, recebe mais. Aleluia. Pai, e a presença do Senhor é forte aqui. A cura vai ser algo muito forte nessa igreja, amém? Aleluia, ao ponto de não ter mais enfermos em nosso meio, e as pessoas que
serão do mundo que serão curadas, porque vocês não vão precisar mais de cura. Amém, Jesus? Darema Santes. Então, ao invés de eu perder muito tempo em colocando as mãos sobre vocês, é melhor que você receba diretamente do Senhor, porque a cura, ela tem duas formas de se realizar na sua vida, de uma forma passiva e de uma forma ativa. De uma forma passiva é quando você precisa de uma intervenção de uma outra pessoa, isto é legítimo, é teu direito. Mas a cura que impactou o mestre foi a curativa. A primeira mulher que manifestou uma curativa foi a mulher do fluxo de sangue. Ninguém colocou as mãos sobre ela, ninguém chegou perto dela. Ela, pela sua fé, arrancou virtude do Senhor. Essa é a melhor cura que o povo de Deus pode receber. E essa cura veio pela ceia. Quando você toma a ceia com discernimento, ativamente você tira a virtude do Senhor. Ninguém precisa pôr as mãos em você e você é curado. Isso é a melhor cura que pode ter no meio do povo de Deus. Isso quebra muitos pregadores e portadores do dom da cura, porque o trabalho deles diminui e a glória deles também. Isso é bom. É muito bom. Isso é muito bom. Se o povo tiver revelação, poucas vezes nós vamos precisar orar por cura. Vamos orar para os que são do mundo, que estão por baixo de condenação. Nos encontros com Deus, por exemplo, é um bom lugar para fazer isso. Mas eu quero chegar num patamar de igreja que aqui nos cultos, isso comece a desaparecer do nosso meio. Porque você, de uma forma ativa, como a mulher do fluxo de sangue, pela ceia do Senhor, você absorve a cura sobre a sua vida. Amém, Jesus? Aleluia. Então vamos discorrer a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se você ver no texto em Mateus, quando ele distribui o pão e o vinho para os seus discípulos, o pão ele abençoa, e o vinho ele dá graças. Há uma distinção, há um discernimento. Você precisa entender isso. Diga assim: o pão, Jesus abençoou, porque é bênção. Diga assim: é saúde. O vinho, ele agradeceu. Nós precisamos discernir. Discernir é separar. A palavra discernir no grego é diakron. É separar, fazer distinção, fazer diferença de uma coisa e outra. Então veja bem, na ceia você precisa saber quais são os benefícios do pão, o que ele representa, e quais são os benefícios do sangue, do vinho e do que ele representa. O que acontece com muitos pastores é que eles fazem uma lambança e misturam sem discernimento, sem separação, e aí a pessoa toma e não sabe qual é o benefício que isso vai lhe fornecer. Amém, Jesus? Mas você vai entender que eu vou falar de novo isso aqui. Então vamos lá. Versículo 24, tendo dado, já li. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, versículo 24 eu não li, né? E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Isto é meu corpo que é dado por... O corpo de Jesus foi dado por... Diga assim: o corpo de Jesus foi dado para mim, por mim. Por que o corpo de Jesus foi dado por você? Para a saúde. E o sangue? Para a remissão dos pecados. O corpo foi dado por vós, para que vocês tenham saúde. E o sangue foi dado por vós, para que vocês tenham remissão dos... Isso é discernir o corpo. E a igreja de Coríntios não estava discernindo. Por quê? Estavam lá só enchendo a barriga e ficando bêbado. Então vamos lá. E algumas coisas que o diabo
às vezes implantou em algumas igrejas, o Senhor vai quebrar aqui. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, e aqui eu quero que você tenha um entendimento da parte de Deus. Põe a mão na sua mente. Diga assim: Senhor, revela-me esta parte das Escrituras. Amém. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Espera aí. Aí que há muitas interpretações erradas na palavra de Deus. A palavra comer e beber indignamente não significa e não aponta para alguém indigno. Porque se você for esperar ser digno para tomar a ceia do Senhor, você nunca vai tomar. Quem pecou hoje, não fale. Quem pecou essa semana, levanta a mão. Os seus mentirosos, essa semana tem mais gente aqui. Então você não é digno. Então veja, jamais seria esse ensinamento, porque senão nós nunca tomaríamos a ceia do Senhor. Porque na verdade nós não somos dignos em si mesmo, mas a nossa dignidade vem de Cristo Jesus. Lembra que eu preguei aqui? Uma coisa é sua posição. E a outra coisa é seu estado. Então você pode chegar na ceia num estado não muito bom. Brigou com a mulher, chutou o cachorrinho, puxou a orelha do gato. Sei lá. Então você chega num estado não muito bom. Isso muda a sua posição em Cristo? Não. Então, por causa da sua posição de Cristo, você é digno. Não por si próprio, não por seu comportamento, mas por conta da justificação, porque você é justo em Cristo Jesus. Então, quando você for tomar o cálice, Jesus não está vendo, o Pai não está vendo o chute que você deu no cachorrinho, mas Ele está vendo Jesus Cristo na sua vida. Então, nada pode impedir de você tomar o cálice e participar do pão. Nada. Eu vi outro dia o pastor Aloysio falando que na igreja da esposa dele, era aquelas igrejas bem tradicional. A ceia era as portas fechadas. Não podia, eu já participei disso quando era menino também. Você também, né? Ceia, o Dalberto também. Ceia, as portas fechadas. Não podia entrar ímpio. Inclusive, eu implantei visão numa igreja, lá em Mauá, que era assim. O louvor é assim, todo mundo sentado com cara de triste. E a equipe de louvor é excelente lá. Excelente. Todo mundo com cara de triste, assim. Eu falei: irmãos, mas eu estranhei primeiro, eu falei: mas a ceia não é alegria? Parecia que era um funeral, um negócio, todo mundo triste, não podia ter sorriso. É muito horrível. Mas contando da esposa do pastor Aloysio, ela falou que uma vez... antigamente, o Adalberto lembra disso. Antigamente, os cálices eram de vidro. O Adalberto sabe bem isso aí. Antigamente, porque eu sou novo, eu não sei. Então, antigamente, os cálices eram de vidro. Então, aquilo, para cair da mão, era muito fácil, pequenininho. Cálice bem pequenininho de vidro. Para escorregar da mão é muito fácil. E a esposa do pastor Aloysio contando que aí uma mulher, lógico, com a mão suada, né, mulher cheia de creme, essas coisas, né, derrubou. Aí já levantou a profeta: o anjo bateu na mão dela, indigna. Irmão, é um terror isso. Porque o ensinamento que tem por aí, se você tomar indignamente, você vai ficar doente. Por isso que a pessoa faz assim: não, vou tomar não. Porque é um ensinamento errado. Então veja bem,
Participar indignamente não é a pessoa, mas a forma. Então, a igreja de Coríntios, expliquei no começo, eles estavam ali, só enchendo a barriga e ficando bêbado. Eles estavam praticando de uma forma errada a ceia. Não era eles que eram indignos, porque aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus, são dignos. Não por conta dos seus esforços, mas por conta do esforço que ele fez na cruz do Calvário. Não por conta do preço que você vai pagar, porque você não consegue pagar preço nenhum, mas pelo preço que ele pagou. A nossa dignidade é ele. Então é a forma indigna de participar. Mas como assim indigna? Sem revelação. Então hoje, algumas pessoas podem participar aqui hoje de uma forma indigna. Como? Sem revelação. Participa como um ritual. Ah, então você vai ficar doente por isso? Não, não é que você vai ficar doente por isso. É que você fica no patamar do mundo. Qual é? O mundo está sobre? O mundo está sobre doença, calamidade. Quando você não entende que a ceia te traz cura, você deixa de receber cura. Não é que você recebe doença, você deixa de receber cura. Você deixa de receber o bálsamo de Gileade. Você deixa de receber o remédio da graça. Está entendendo? Não é que você vai sair daqui doente, não, porque você não tem revelação. É que você vai deixar de receber saúde. Aí você naturalmente vai estar que nem o mundo. O mundo, de uma forma natural, está morrendo. O mundo, de uma forma natural, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Porque, versículo 27. Por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, ou seja, de uma forma errada, de uma forma sem conhecimento, de uma forma sem discernimento, sem fé, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Ou seja, o que é examinar? Eu estou crendo nisso? Não é examinar pecado. Irmãos, eu já fiz isso coisa errada. Eu já cheguei, irmãos, você tem pecado na sua vida? Você mentiu hoje? Se arrependa. É um desespero isso, irmão. Tem pecado que você nem lembra. Aí você não toma, meu Deus, tem alguma coisa que eu não estou lembrando. Não é isso. Examinar você tem revelação que você está fazendo? Vai fazer por fé? Porque se você não fizer por fé, não vai adiantar nada. Então quando você pegar o pão, e quando você pegar o cálice, você vai dizer, Senhor, esse pão, se tiver alguma doença se manifestando, se alguma das minhas células estão se formando em células cancerígenas, eu declaro, Senhor, e eu creio que ao comer, essas células cancerígenas vão morrer. Isso é discernir o corpo. Se você já tem uma doença pré-estabelecida, que você sabe, quando você tomar da ceia, você vai dizer, Senhor, eu estou tomando vida, e essa doença vai começar a morrer dentro de mim. Não sou eu que vou morrer, mas ela vai morrer. Isso é discernir o corpo. Pastor, já fiz isso uma ou duas vezes, não deu certo. O que eu falei para você? E o Espírito Santo falou para você ontem, o que você creu hoje, creia amanhã, creia daqui um mês, creia daqui um ano, até acontecer. Até acontecer. Você tomou a ceia hoje, o caroço não saiu? Na próxima ceia, eu vou dar um conselho para você. Eu queria mudar isso aqui, irmão, mas eu não sou o pastor presidente. Eu sou só o pastor local. No Novo Testamento, em Atos 2:42, a ceia era todos os dias. A gente faz uma vez por mês. Mas amém, nós vamos continuar fazendo uma vez por mês. Mas por isso que a célula, pelo menos dá para fazer duas, né? Faz uma vez na célula, que a gente estuda no CTL. Quem é líder de célula aí que não está fazendo a sua ceia na célula, eu vou dizer que você está privando o seu povo de saúde. E nós ensinamos no curso de líder que você precisa fazer uma vez por mês a ceia na sua célula. Amém, Jesus? Então você que está com o seu líder, cobra ele depois. Por que você não faz ceia na célula? Você não aprendeu no CTL? Você não aprendeu no CTL, tem que fazer ceia na célula? Cobra ele aí. Você não aprendeu isso?
Aleluia. Anderebas. Aleluia. Então vamos lá. Por isso aquele que come, presta atenção. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Examine-se o homem a si mesmo, creia e coma. É isso. Creia que é saúde para a sua vida e coma. Não é ficar aí procurando uma lista de pecados que você nem vai lembrar. Não, é creia. Creia que o corpo é vida. Creia que ele é saúde. É o corpo de Cristo. Não é algo simbólico, é algo real. É vida para você. Creia. E coma. Examine a sua fé. Creia e coma. Amém, Jesus? Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe prejuízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo sangue do Senhor, para sermos condenados com o mundo. Então o que o apóstolo Paulo viu? Olha, vocês estão comendo sem discernimento o pão. Vocês estão enchendo a barriga. Por isso, vocês não têm revelação. Por isso, entre vós, na igreja de Coríntios, o que estava acontecendo? A igreja de Coríntios era a igreja que tinha mais dons espirituais. Mas o que estava acontecendo ali? E isso era atípico naquela época. Porque a igreja do Novo Testamento era uma igreja saudável. Diga amém. E um dos fatos que eu creio é porque eles tomavam a ceia diariamente de casa em casa. Eles partiam o pão diariamente de casa em casa. Então, a igreja do Novo Testamento, primitiva, era uma igreja que não havia doentes entre eles. Os doentes estavam ainda para se converter, mas aqueles que se convertiam, eles iam adquirindo cura do corpo, porque essa revelação era muito forte. Mas a igreja de Coríntios perdeu essa revelação. Essa igreja de Coríntios deu muito trabalho, não é, gente? O apóstolo Paulo teve que intervir muito nessa igreja. Eles perderam a revelação, e por isso entre eles, que não era comum naquela época, tinha muitos doentes, muitos fracos, e muitos que estavam morrendo prematuramente. Não é natural no nosso meio alguém morrer naturalmente. É porque algo não está sendo discernido. É porque a fé ainda não está transbordando em nosso coração como deveria estar. E eu vou dizer hoje, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, ela tem muitos fracos, doentes e muitos que dormem prematuramente, por não ter revelação da ceia. E os pastores ajudam a isso. Tem pastor pregando morte na Santa Ceia. Pregando morte. Aí a pessoa, aí o mais, diga assim, o mais vergonhoso, toma a ceia. E aí o pastor fala assim, olha, se você tomar indignamente, você vai ficar doente. Aí, uns não tomam, e deixa de receber a cura. E aqueles que tomam, ficam debaixo de condenação. Puxa, eu tomei, mas pequei. Eu errei essa semana. Agora, nem lembrei desse pecado, não confessei. E agora? Aí fica doente também. Porque fica debaixo de condenação. A fé é uma fé contrária. A palavra é: creia na ceia para ter saúde. Creia no pão para te dar saúde. Creia que o sangue já perdoou os seus pecados passados, presentes e futuro. Isso é discernir o corpo de Cristo. Está entendendo a revelação? Só para falar um pouquinho mais do pão, para você dar valor ao pão, porque o pão não é o cálice que vai trazer a cura no seu corpo, é o pão. Por que é o pão? Porque lá em Isaías
Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre o seu corpo. Quem já assistiu aquele filme do Mel Gibson, de Jesus Cristo ali sendo crucificado? Você vê, e aquele filme ainda fica um pouco aquém do sacrifício de Jesus. Mas naquele filme mostra, e eu creio que foi bem assim, e Jesus é tão espancado, e ele cai. Quando eu assisti aquele filme, eu falei, puxa, fica aí, Senhor Jesus. Chega, desiste. Porque aí vai para a cruz logo, acaba com isso aí. Mas o que ele faz? Ele levanta, porque ele viu não é suficiente. Porque eu preciso levar todas as doenças. Eu preciso levar todo o câncer. Eu preciso levar todas as diabetes. Eu preciso levar todas as enfermidades. Ele levanta. E você discerniu o corpo. E os seus algozes trocaram a ferramenta para ainda mais machucar. Porque o nível de feridas ainda não era suficiente. Porque ele precisaria levar na cruz toda a enfermidade. Toda a enfermidade. Você não precisa ficar doente. Você não precisa. Aí tem gente, pastor, mas a doença que eu tô é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, não vai para o médico. Se a doença que você tem é vontade de Deus, não vai para o médico. Se esse é o seu pensamento. Porque o médico vai tirar você da vontade de Deus. Então é muita hipocrisia. Fica com ela até morrer. Não é? Tem muita gente, não, isso é plano de Deus. Então não vai para o médico, filho. Se é plano de Deus, deixa o plano cumprir. Mas eu creio que o plano de Deus é saúde para os nossos corpos. Pastor, eu estou com a fé fraca, vou para o médico. Não, tudo bem, não estou falando isso. Eu estou falando daquelas pessoas que falam que é vontade de Deus. Não, eu sei que não é vontade de Deus, mas ainda não estou com fé suficiente. Então vai para o médico. Às vezes eu também vou, porque minha fé ainda está pequena. Amém, Jesus? O dia que me deu a crise renal aqui, eu fui para o médico. Minha fé ficou 0. Cheguei lá no médico, desespero aumentou. Voltei para Jesus. Jesus, é o Senhor, que ali não dá jeito não. Aí fui curado. Amém, Jesus? Não é o problema de ir no médico. Vira e mexe, a gente vai ir. Mas o problema é você achar que é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, fica com ela. Não vai no médico. Morre com ela. Não deixa o médico atrapalhar a vontade de Deus na sua vida, não. Amém, Jesus? Não deixa o médico atrapalhar. Ué, não é vontade de Deus? Está entendendo? Vocês estão compreendendo a palavra de Deus? Amém, Jesus? O campele chante lá mandas. Então aqui, e algo interessante, irmãos, que eu quero passar para vocês, Isaías 53, no versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Algumas das traduções aí está feridas. Alguém está marcado feridas em lugar de pisaduras? Amém. Então tem algumas traduções que é pisaduras e outras feridas. Eu quero dizer que as duas estão erradas. Ah, pastor, mas a Bíblia está errada. Não, é quem traduziu ela não prestou atenção no original. Na verdade é pisadura. Essa palavra no hebraico, ela está no singular. Ou é pisadura ou ferida. Ou seja, as costas do Senhor Jesus, que as pisaduras ou ferida, foi o açoite que ele tomou. Foi tão severa que ficou uma ferida só. Já não havia mais pele. Já não havia onde mais você enxergar. Era uma ferida só.
Não é que a Bíblia, é que o original é inspirado. A tradução, às vezes, tem algum um erro ou outro, ou um esquecimento ou outro. Por isso é importante você sempre, quem estuda a Bíblia, ir para o hebraico, ir para o grego, ver como está no original, para ter um esclarecimento melhor. Mas nada muda a palavra de Deus aqui. Só para você entender realmente o sacrifício de Jesus numa maior profundidade. E entender que realmente é teu direito a cura. Porque pela sua pisadura, ou pelo seu ferimento, porque houve um só ferimento, de tão severo que foi. Por isso, e eu quero que isso fique no seu coração, não para te constranger, nem para te entristecer, mas para que você tenha consciência daquilo que o Senhor fez para você, e não rejeitar a cura. Por isso que ele não suportou a cruz, e por várias vezes ele caiu, porque foi severamente castigado, para que você tivesse cura. Não suportava a cruz, caiu várias vezes. Está entendendo? Esse é o Yeshua. Ele não falou, pare de bater, está doendo. Ele falou, não pare, porque ainda não é suficiente. Eu preciso levar todas as doenças. Quando você tomar do pão, você está tomando saúde. Eu gostaria agora que os irmãos distribuíssem a ceia. Nós vamos ceiar com discernimento e a equipe de louvor viesse. Fique sentadinho até que o cálice e o pão cheguem até você. Os discipuladores, por favor, venham me ajudar aqui. Não tem problema que você não veio com a roupa adequada, eu esqueci de avisar. Até o Adalberto perguntou e eu falei que não precisava, né, Adalberto? Mas vem assim mesmo, amém? O Adalberto perguntou para mim, eu acabei esquecendo, dei a informação errada. Não falei nada para o Hilton. Amém, Jesus? Discipuladores. Mas isso não importa, a roupa. O que importa é que você tenha fé. Importa que você tenha fé a hora de participar. Aleluia. Amarema Santeres. Eixa sou. Há uma presença, Senhor, neste lugar. Eu, como profeta, Senhor, estabelecido por Ti, pelo Teu Espírito, declaro que nesse momento o Teu povo vai discernir o Teu corpo e o Teu sangue. E a fé vai brotar dos seus corações para a cura. A ceia as crianças não pegam. Os pais pode compartilhar com ela da sua ceia, tá? Então da sua ceia você compartilhe, mas não dê na mão delas, ainda. Então os pais compartilham, tá? Então você pode compartilhar, que a criança ela pode ficar com vontade, você compartilha, mas você não dá na mão dela. Não tome ainda, irmãos. Espera um pouquinho, nós vamos tomar todos junto. Aleluia. Nós vamos tomar todo mundo junto. Demachanderes. Cambori, oro, iabalaras. Desse candereiro, oro, mara. Eu. Aramare, co. Anamanere, acere, manamoro, manamanas. O Espírito do Senhor está aqui, trazendo cura para o teu corpo. Saúde para a tua alma. Eu quero dizer para você que cura do corpo também está dentro disso, libertação. Os demônios que estão te aprisionando vai sair do seu corpo com a ceia. Porque onde há demônio há doença, há prisão. Amaneiosos,
Amareis, Sankandana, Seberebes, Sepeques. Oba amarei. Há uma unção, irmãos. Há uma unção neste lugar. Você vai ser curado agora da tua enfermidade. Pastor, eu não estou doente. Então quando você participar, você vai falar assim: Senhor, que as minhas células dê um salto, que elas se renovem, que haja juventude em mim. A ceia te traz força, te traz juventude, te traz ânimo, saúde para o teu corpo. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante a sua mão se você ficou sem receber os elementos. Não? Amém? Ismael, está aqui depois. Beth. Abore, Sanas. Beth. Borracanamanas. Nós vamos sair à noite também. Se fosse você, eu não deixava de sair à noite. Pastor, sair a 2, melhor ainda, irmão. Você vai receber cura aqui e vai receber cura de novo à noite. Vai reforçar até. Veja bem, irmãos. Suas células, creia nisso. As suas células estão sendo renovadas a cada ceia. Amém, Jesus? As suas células estão sendo protegidas a cada ceia. Eu gostaria que você ficasse em pé. Aleluia. Aleluia. Levante o pão. Kamash. Aberes. Oh, sakatete descererabassas. Diga assim: Senhor, obrigado, porque esse é o teu corpo e ele me traz saúde, cura. E se tiver alguma doença que eu não conheço, eu já estarei sendo curado agora, nesse exato momento. Este pão vão dar vida às minhas células, e eu terei uma velhice ditosa, cheia de saúde e vigor. Quantos anos você quer viver? Fala para o Senhor aí. Até onde chega a tua fé? Fala para o Senhor. O Senhor vai dar vida para que isso chegue e se concretize na sua vida. Agora presta atenção, irmãos, antes de você comer do pão, porque nós estamos discernindo o corpo. Se você tem diabetes, se você tem um caroço aí que você apareceu do nada, você tem alergia, você vai falar: Senhor, eu recebo cura. E eu te aconselho, presta atenção, só abaixar um pouquinho. Então, se você já tem uma doença pré-estabelecida ou estabelecida, não sei o correto, se você tem algo já definido, olha, não, pastor, eu tenho isso, então eu te aconselho a tomar ceia todos os dias, com consciência. Mas você vai lá na minha casa, pastor, ministrar ceia? Não, eu não preciso estar lá. É você mesmo, você pega o suco, o pão e toma a ceia, ministra. Eu posso, pastor? Claro, você deve. Amém, Jesus? Amém. E vai fazer uns exames. Irmãos, é poderoso. Houve um testemunho de um irmão que estava no hospital e foram levar a ceia para ele. E no mesmo instante, a pessoa que estava analisando a biópsia dos exames que ele fez, que estava com câncer. Conforme ele tomou a ceia, ele recebeu a cura nele. E aquela parte do corpo dele onde estava sendo realizada a biópsia, pelo aquele aparelho, o médico identificou que as células cancerígenas começou a morrer naquele pedaço de carne, naquele pedaço de tecido. A cura tanto foi nele como no pedaço que estava fora dele, porque ele participou da ceia. É poderoso, é tremendo. A saúde sobre nós, amém?
Participe do corpo de Cristo. Só do corpo agora. Participe do corpo. Se você estiver doente, fale que você está recebendo cura. Declare a sua fé no corpo de Cristo. Amém. Oh Deus, está forte. Presença do Senhor. Ai, Shebaços. Arás. Este é o sangue da nova aliança. Aleluia. O selo, Senhor. O que nos lembra e nos diz e nos retira toda a condenação, porque os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e aqueles pecados que ainda nós vamos cometer já foram todos perdoados. Não há condenação sobre as nossas vidas. Não há. Você é justificado por conta desse sangue. Você é justo por causa desse sangue. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. O seu estado não muda a sua posição. Os seus pecados não mudam a sua filiação, porque eles já foram resolvidos na cruz do Calvário. No corpo de Jesus foi resolvido o problema da sua saúde, mas o sangue dele resolveu o problema dos seus pecados. Ele te livrou da condenação. Ele te livrou do juízo. Nenhum pecado que você possa cometer vai te trazer juízo, porque ele já resolveu esse problema na cruz, através do sangue dele. Com essa consciência, discernindo o corpo e o sangue, tomemos o cálice. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda não sente? E você não está cansado, amém? Diga assim: eu não estou cansado. Se você falar isso, você vai perceber a energia. Eu gostaria que as discipuladoras viessem aqui. Você não sente, porque nós somos um povo forte, cheio de vigor. Você vai aprender isso. Presta atenção, irmãos, enquanto as discipuladoras sobem aqui. Quando Abraão veio, e eu vou falar sempre isso, quando Abraão veio dos despojos da guerra, quando o Senhor o abençoou com a vitória, acenda essa luz para mim. Quando o Senhor abençoou com a vitória, e ele adquiriu ali pela graça de Deus riquezas, ele trouxe os dízimos para o Senhor. Mas antes dele trazer os dízimos, primeiro, Melquisedeque é um tipo de Jesus. Na verdade eu creio que é uma teofania, porque ele não tem passado, ele não tem genealogia, não tem descendentes. Na minha opinião, mas você pode discordar, uma única coisa você não pode discordar, que ele é um tipo de Jesus, porque em Hebreus diz que Jesus, ele é sacerdote, sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então o tipo de Jesus é o mínimo que você precisa crer. Mas eu creio que ele era uma teofania, era o próprio Cristo ali. Então Melquisedeque, ele veio e trouxe pão e vinho. Aleluia. O que significa isso? Que o vinho aponta para a morte de Cristo, que nos traz saúde, que nos traz a vida eterna. E o dízimo aponta para a ressurreição. Porque quando você diz a palavra glória, nós aprendemos, entre outro significado, é riqueza. Quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas, você glorifica a Deus. E Jesus Cristo ressuscitou e foi o que? Glorificado. Uma coisa está ligada com a outra. Amém, Jesus? Mas é só para quem tem entendimento. Eu explico aqui na igreja. Nós somos uma igreja que está debaixo da graça de Deus, amém? Para você, dizimando ou não, nunca vai faltar provisão, amém? Mas entre os filhos de Deus existe uma coisa chamada provisão, herança e recompensa. Aqueles que têm ouvido,
Se você quer viver uma vida alargada, pesada, como Abraão, porque quando Abraão, lá em Gênesis, diz que ele era rico, muito rico. Essa palavra rico vem de pesado, kabed, significa ele era pesado em abundância de ouro, prata e riquezas, amém? Estenda sua mão direita, estenda sua mão esquerda, aleluia, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênção que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim sendo, cura, prosperidades, dons do Espírito Santo, alegria, promoção e aquilo que você declarar agora. Declara algo em nome de Jesus. Declara algo em nome de Jesus. Declara algo em nome de Jesus. Assim seja. E aqueles que quem diga glória a Deus, diga amém, e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos na fé. Aleluia. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia.